Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Satin, sou palestrante motivacional, profissional, também sou professor de MBA. Estou aqui com o segundo vídeo da série Palestras Motivacionais Realmente Motivam. Eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram da enquete anterior, as pessoas que curtiram, muito obrigado. As pessoas que comentaram, os comentários foram excelentes, muito obrigado a você também. E as pessoas que compartilharam, muito obrigado também. Obrigado a todos vocês, tá ok? Voltando ao nosso tema, palestras motivacionais realmente motivam, eu queria, na verdade, fazer esse tema falando de um tópico e a gente depois, no final, a gente debate se motiva ou não, tá ok? Eu queria falar sobre resiliência. Eu não sei se você sabe o que é resiliência, mas resiliência é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos ver? Legal, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre resiliência, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre resiliência ainda de uma forma mais lúdica, que é uma forma que eu utilizo bastante nas minhas palestras. Eu preciso nada mais nada menos do que um pedaço de linha, tá vendo aqui? Um pedaço de linha comum. E vou fazer mais ou menos uma analogia sobre o que é resiliência usando essa linha, uma coisa que eu uso nas minhas palestras. O Dr. Paul Stoltz, ele fala que o ser humano passa por 23 adversidades por dia. Ou seja, são adversidades de todos os tipos e todos os níveis. Desde você perder uma caneta favorita, até você levar uma multa no trânsito, ou você levar um feedback negativo, ou você ser demitido, até mesmo a morte de um ente querido pode ser uma adversidade considerada aí pelo Dr. Paul Stoltz. Ou seja, a gente passa por 23 adversidades por dia. E a resiliência está relacionada à forma que você lida com essas adversidades, tá ok? E aí o Dr. Martin Seligman, ele comenta sobre 3 tipos de pessoa em relação ao enfrentamento à adversidade. O primeiro tipo de pessoa que ele comenta são as pessoas não resilientes, ou seja, são pessoas que passam pela adversidade, sofrem, elas têm estresse, elas têm angústias, elas têm tristezas, têm dores, e no final dessa adversidade elas estão assim, ou seja, elas não se recuperam. E aí muitas vezes elas entram em depressão e até mesmo cometem suicídio. O segundo tipo de pessoa são as pessoas normais, ou seja, elas passam pela adversidade, elas sofrem, sentem angústia, todas essas coisas, mas elas se recuperam de uma forma normal, uma forma lenta. E o terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de que eu gostaria de comentar aqui hoje, que são as pessoas resilientes, que também passam por essas mesmas adversidades. A diferença é que elas pegam essas adversidades e elas ressignificam essas adversidades, ou seja, elas interpretam essas adversidades de uma forma muito mais positiva do que as outras. Consegue ver aqui? Ok, perfeito. Então nós vamos juntar esses 2 pedaços aqui. Vou juntar esses 2 pedaços aqui, nesse pedaço de linha que sobrou. Consegue ver? E aí, fica mais ou menos assim. Opa! Consegue ver aqui? Fica preso, pendurado. Essas pessoas resilientes, na verdade, o que difere ela das outras não são que elas fogem da adversidade. Muito pelo contrário, elas passam pelas mesmas adversidades. A única diferença é que elas passam por essa adversidade, mas elas se recuperam de uma forma muito mais rápida. Ok? Essas são as pessoas resilientes. Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre essas 3 pessoas é a forma que essas 3 pessoas interpretam a adversidade que elas estão passando. No livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o Stephen Covey comenta que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, ou seja, no momento que a gente recebe uma informação, uma adversidade, e a resposta que a gente dá, existe um espaço. E nesse espaço a gente tem a liberdade de ter a resposta que a gente quiser. As pessoas resilientes escolhem as respostas positivas, ou seja, elas têm as melhores respostas, elas lidam melhor com essa adversidade. Então,
Vou dar um exemplo muito simples. Elas recebem um feedback, em vez de elas ficarem de cabeça baixa, chateadas, elas utilizam essa informação para crescer. Então elas escolhem a melhor resposta aí. E aí eu queria deixar para você uma pergunta. Como é que você tem agido com a sua diversidade? Como é que você tem recebido essas informações? Como é que você tem passado pela tristeza, pelo estresse, pela angústia? Você tem utilizado isso para crescer? Se você se lembrar de um momento que você passou por uma grande angústia, uma grande adversidade, você vai se lembrar que logo depois você superou essa adversidade e você se sentiu muito mais forte. Você lembra disso? Com certeza você se lembra. Então esse é o processo das pessoas resilientes. Elas usam essa adversidade para crescer e para se desenvolver. Tá ok? Tá aí a minha dica sobre resiliência e queria deixar para vocês uma pergunta. Essa abordagem com mágica, ela trouxe uma ilustração melhor, ela te inspirou, ela te motivou. E aí eu queria deixar para você os comentários. Comente aqui o que você achou desse tipo de abordagem, se você achou interessante, o que você acha, se pode motivar ou não. Escreve nos comentários aqui embaixo. Eu agradeço muito você ter assistido o vídeo, dá o seu like aqui, comenta também quais temas comportamentais você gostaria que eu abordasse. Será um prazer falar do tema que você tem curiosidades, pode ser sobre carreiras, pode ser sobre resiliência, criatividade, inovação, pode ser sobre liderança, o que você quiser que seja comportamental. Tá ok? Eu agradeço muito, deixa seus comentários e quem sabe o seu tema não vira uma mágica para o próximo vídeo. Muito obrigado e seja resiliente na sua semana e no seu final de semana. Um grande abraço.